Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. E um outro conselho também que eu quero dar para vocês é que vocês sempre, quando se tratar de Egito, leiam obras de egiptólogos, tá bom? Egito, tem um arqueólogo aqui, mas é um arqueólogo especializado na literatura do Egito, é um egiptólogo também. Isto é muito importante, porque eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre o êxodo bíblico, em que o doutor, o arqueólogo adventista Rodrigo Silva, ele vai trazer uma série de informações, de indícios, segundo ele mesmo fala, eu fiz o vídeo, botei o vídeo lá, de indícios da história do êxodo no Egito. E eu, com base em egiptólogos, dando informações precisas, demonstrei claramente que a fala dele continha muitas imprecisões, muitos erros. Mas quais evidências arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito? Quais são os indícios de que Israel saiu do Egito? Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de Tutmoses, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney, aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá, e eles aceitaram que na novela Os 10 Mandamentos o faraó era o Ramsés. Eu falei, tá errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó, chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmoses II. Tá bom? Tutmoses II. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês é que Hatshepsut, ela era a filha mais velha de Tutmés I e da rainha Amoses. Então, ela não era filha de Tutmoses II. Ela era filha de Tutmés I, a filha mais velha. Ela nasceu na cidade de Tebas. Quando o seu pai faleceu, ela teria cerca entre 24, 25 anos. E ela casa-se com seu meio-irmão, Tutmés II, ok? Então, estas são as informações históricas corretas acerca da rainha Hatshepsut. Vamos continuar ouvindo a fala do doutor Rodrigo Silva. Eles tinham muitos escravos asiáticos, porque os egípcios tinham expulsado do país os Ixos, que eram semitas, e os outros semitas, claro, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, deles punindo os egípcios, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, quando ela queria ter um filho dela no poder, no trono, mas ela nunca teve. Então tudo indica que ela adotou uma criança. No Egito existem diversas inscrições falando acerca dos povos asiáticos, dando a eles nomes: Ixos, Apirus, Chassus, Chuto, entre outros povos
mas em nenhum lugar encontramos o nome hebreu. Não encontramos. Hebreu escrito em nenhum lugar. Até na estela de Merneptah, que é do século 13 a.C., antes da Era Comum, aonde hoje modernamente se lê Israel, na sua primeira tradução, diretamente dos hieróglifos egípcios, é Iziriar, que se lê como Israel. Mas, voltando a dizer, não existe em lugar nenhum do Egito a inscrição do nome hebreu. Outra informação importante: a rainha Hatshepsut não adotou uma criança. Ela foi uma grande esposa real, regente e rainha faraó no Antigo Egito. Ela assume o trono porque Tutmés III era muito jovem quando o seu pai faleceu. Ela era madrasta de Tutmés III, filho de Tutmés II. Tutmés III era filho de Tutmés II com Izete. Então, Hatshepsut era madrasta de Tutmés III. Ele não era adotado. Ele era um legítimo herdeiro do trono do Egito. Só que quando o seu pai faleceu, ele era uma criança. Então as questões de Estado ficaram com a sua madrasta, enquanto que Tutmés III, desde a sua infância, ficou responsável pela participação e realização de culto às divindades, fazendo a presença real, a representação da realeza nos cultos às divindades egípcias. Erros de fato, erros mesmo. Mas por quê? Provavelmente as fontes que ele se utilizou para defender os seus argumentos eram fontes de não especialistas no tema Egito, história do Egito, arqueologia do Egito. Então esse é o problema. É igual quando eu quero falar de arqueologia bíblica, que na verdade a arqueologia da Terra do Levante, eu vou aos especialistas dessa temática. Se eu quero falar de história do Oriente Próximo, eu vou aos especialistas desta temática. O que é para você, professor, os especialistas? São aqueles que se debruçaram sobre as fontes primárias. Não é alguém que citou o livro de alguém, entendeu? Não. É alguém que leu o papiro, alguém que leu o painel, que traduziu a inscrição. A pessoa que teve contato direto com o achado, leu, traduziu, participou da equipe de escavação, era responsável pela escavação. Então, isto é muito importante e isso vai dar um ganho para vocês, literário, enorme. Entenderam? É uma dica que eu estou dando para vocês. Sempre vá até o especialista. Na sua linguagem, professor, reforçando, quem são esses especialistas? Aqueles que estão lidando com as fontes primárias. Aqueles que estão lidando com as fontes primárias. É com estes que você conversa. Aí depois você vê os argumentos dos outros estudiosos acerca daquilo ali. Porque aí você teve um contato direto com a tradução. Você não precisou da lente de alguém para dizer o que aquilo pode significar em um primeiro momento. Primeiro você foi até a tradução, foi até a tábua, você viu a inscrição, leu a transliteração crua, nua, sem opinião de ninguém. Aí depois você vai até as argumentações. Porque, como eu demonstrei, ele apresenta informações imprecisas, equivocadas e erradas do início do argumento dele até o final. Mas por quê? Porque provavelmente ele não estava se valendo
de egiptólogos, de especialistas na história do Egito, de historiadores, de fato, que se debruçam sobre a história do Egito, em que sua cadeira de construção acadêmica é a história do Egito, tá bom? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on.